Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso podcast Por um Caminho de Luz. No nosso podcast número 6, o tema é sobre o espaço sagrado. Nessa semana, nós trataremos do assunto espaços sagrados, entendendo como essa dimensão espiritual se conecta conosco através de espaços físicos, materiais, e também iremos entender como o nosso corpo e a natureza podem se comportar como um lugar sagrado de manifestação ou conexão com o divino. Não há como definir o espaço sagrado a partir de uma única perspectiva ou subjetividade. Há vários horários que ajudam a dar os contornos do entendimento do que é espaço sagrado, oriundo de cada experiência de fé. Contudo, podemos deduzir que a religiosidade ou espiritualidade de cada um determina o que é e como se comportam os ritos dentro deste espaço sagrado. Segundo Catão, em artigo consultado e também disponível em referência no final desse vídeo, vocês também podem olhar a descrição e na descrição contém todas as referências. Então, nessa reportagem de Catão para o site Paulinas, ele diz que o espaço é dito sagrado, abre aspas, na medida em que interfere na vida das pessoas e da comunidade, quer como localização da transcendência, quer como representação espelhada no universo, com todas as consequências daí decorrentes para a determinação de atitudes religiosas e configuração da vida nesta terra e depois da morte. Tendo como exemplo o cristianismo, nós trazemos um texto do livro Entre Amigos, o texto intitulado de A Igreja tem como origem nos apóstolos. E esse texto narra sobre os seguidores de Cristo, conhecidos como apóstolos, responsáveis posteriormente à morte de seu mestre e guia espiritual, a dar continuidade ao reino de Deus por meio de ensinamentos propagados por Cristo. Ainda no texto é dito, abre aspas, além dos apóstolos, o grupo de discípulos era formado por dezenas de homens e mulheres que, aos poucos, foram compreendendo os ensinamentos de Jesus Cristo, que, consequentemente, encarregou de transmitir seus ensinamentos e de fazerem o bem. Depois escolheu Pedro como o primeiro dos apóstolos, dizendo-lhe, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sendo assim, para o cristianismo, a igreja é um dos exemplos de um espaço sagrado no qual as pessoas podem viver e praticar os ritos e se comunicar com o divino. No texto também desse livro, um outro texto denominado de A Igreja é uma comunidade de fé e amor, é dito que, abre aspas, a igreja sempre foi a comunidade de seguidores de Jesus. Portanto, ela é uma comunidade de fé porque reúne aqueles que aceitam a fé em Deus, em Jesus ressuscitado e no Espírito Santo. A igreja também é uma comunidade de vida e de amor porque os cristãos, eles se obrigam a viver como Jesus, amando-se uns aos outros como ele os amou, compartilhando seus bens sem discriminação. Então, a pergunta que surge, trazendo como exemplo o cristianismo, consequentemente, você vai refletir sobre a sua espiritualidade, como ela entende esse espaço sagrado, essa dinâmica, e a partir disso, com a pandemia, o que mudou em nós com a ausência de frequentar esse espaço sagrado, o seu espaço sagrado. Como os instrumentos de comunicação e as redes sociais se reconfiguram em um transmissor de acesso direto a esta conexão com o espaço sagrado. Então, são perguntas que, primeiramente, nos instigam a reconfigurar, como no próprio texto diz, reconfigurar esse sentido de espaço sagrado e perceber outros espaços comuns que nós desempenhamos, outras atividades e que foram, durante o período da pandemia, transformadas em lugares sagrados, como, por exemplo, a nossa, vamos dizer assim, a nossa sala de janta, que nós temos na TV e nos conectamos com canais de alguma religiosidade, espiritualidade, nele tem os seus determinados ritos.
Então, aquele momento, naquele lugar, que era um lugar aparentemente de conversas, de alimentação, aquele lugar, com aquele momento, com aquele instrumento comunicativo, ele se torna um portal para que a gente possa ter acesso a parte desse espaço sagrado que a gente vivia dentro do meio físico, material, por assim dizer. Então, sendo assim, cada religiosidade ou espiritualidade tem sua própria noção e exemplo de lugar sagrado. No tempo que vivemos da pandemia, tivemos que nos adaptar ao mesmo, reconhecer que nosso lar, o nosso corpo, podem se tornar um espaço sagrado. A própria natureza, recorremos novamente a espaços que tenham essa conexão com a natureza, estabelecemos ainda mais essa conexão com esses espaços que têm essa energia da natureza, como também parte de um espaço sagrado, um espaço ao qual a noção de divindade também está ali presente, a depender de sua religiosidade. Portanto, podemos afirmar como podemos assim reconfigurar esses espaços sagrados dentro de hoje em dia, esses 4 principais espaços sagrados: o nosso corpo, a natureza ao nosso redor, a nossa casa se transformou nesse lugar sagrado e o próprio lugar sagrado que hoje nós podemos frequentar dentro, obedecendo às medidas sanitárias de distanciamento e de uso de máscaras e álcool em gel. Então, novamente, corpo, natureza, a nossa casa e o próprio espaço sagrado. Esses 4 elementos, eles nos conectam ainda mais com a nossa fé com essa energia suprema de divindade que nós acreditamos. O autor Whindersson, em texto publicado na Revista da Igreja, ele fala do nosso corpo como espaço sagrado. Especialmente eu quis trazer essa questão do corpo, para que a gente possa gerar alguns questionamentos em seguida. Diante da constante exposição, exploração e subversão dos corpos masculinos e femininos em várias instâncias culturais dos tempos modernos, nós somos levados a refletir com mais seriedade sobre a importância de cuidar do nosso corpo. O autor do texto acima mencionado, ele explica que, abre aspas, nosso corpo é tão importante e sagrado que o Senhor o chama de templo. Há corpos de muitas formas, cores e tamanhos, e isso faz parte do plano do Pai Celestial. Mesmo que cada corpo seja diferente, todos nós somos criados à imagem de Deus. Isso significa que nosso corpo foi feito tendo como modelo o corpo perfeito dele. Cada corpo é belo porque cada um foi presente de nosso amoroso Pai Celestial. É claro que aqui tem vamos dizer assim, tem uma visão muito cristã sobre a questão do corpo, mas isso não implica de você, de seu espaço, seu entendimento, poder gerar um significado do que é que você pensa do seu corpo e qual é a relação do seu corpo com a questão do sagrado, a partir da sua própria vivência e experiência. Então, cuidar do nosso corpo significa permitir a conexão com a divindade, que essa conexão seja restaurada, de certa forma, por meio do respeito que temos com esse valioso presente, ao mesmo tempo que prolonga uma relação de respeito com os outros corpos e pessoas, permitindo que o divino se faça presente em nós. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? O autor também do texto, o Whindersson, também está querendo dizer que a partir do momento em que nós sabemos como colocar limites, como respeitar, como cuidar do nosso corpo, nós iremos olhar para outras pessoas com outros olhos, sabendo quais são seus limites, respeitando o seu corpo, e tendo essa relação, vamos dizer assim, positiva com o nosso corpo em relação a um espaço sagrado também do divino. Então, no final, eu deixo algumas perguntas em animação suspensa, ou seja, para vocês refletirem durante muito e muito tempo sobre esse tema, tá certo? Primeiro, como eu defino, delimito e cuido do meu espaço sagrado? Nosso corpo, nosso coração, nosso interior também podem se tornar um espaço sagrado de conexão com a divindade?
como estamos convivendo com esses espaços sagrados na quarentena, né? Na pandemia, no caso, né? Como esse texto eu elaborei antigamente, estávamos em quarentena, mas enfim, na pandemia, que ainda é uma situação recente. Qual foi o ensinamento mais importante que eu aprendi no espaço sagrado que eu frequentei? Então, isso é muito importante, pessoal. A gente sempre está retroalimentando essas relações, tá certo? As referências estão no final também da descrição do vídeo. Tem uma dica também sobre leitura, tá certo, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato através de um e-mail que também está na descrição do vídeo. Até o próximo episódio do nosso podcast Por um Caminho de Luz. Tchau, tchau!